Muito obrigada. Passávamos então à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, ao Dr. Emanuel Vital. Boa tarde a todos. Saudar em primeiro lugar a Sra. Deputada Carla Cruz e os Srs. Deputados, bem assim com os demais presentes. Felicitar também o trabalho desenvolvido pela Comissão para a Lei de Bases da Saúde, pelo relatório apresentado, que nos mereceu grande atenção e do qual participamos na discussão pública. Não menos relevante o trabalho de todos os deputados das várias bancadas parlamentares que desenvolveram e apresentaram propostas, todas elas com um grande detalhe, uns orientando mais nos aspectos que noutros, mas espelhando também, eventualmente, o contacto que tiveram com a sociedade civil e, nesse sentido, também saudar as iniciativas dos grupos parlamentares que contataram com a sociedade civil. Dito isto, e em termos de apreciação geral, parece-nos que o diploma apresentado, com a proposta apresentada, a proposta 171/13 da Presidência do Conselho de Ministros, parece-nos, para uma lei de bases de saúde, bastante no sentido de suficiente, com espaço para depois os aspectos específicos virem a ser regulamentados por legislação própria que já existe ou legislação a melhorar, conforme já algumas intervenções fizeram sugerir. De qualquer maneira, julgo que há aspectos que podem ser melhorados e a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas fará também chegar o seu contributo relativamente à proposta do Governo. Há aqui, do ponto de vista da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, a APFisio, uma preocupação em relação a uma questão fundamental das famílias portuguesas. Neste momento, as famílias portuguesas têm um encargo de 28% do seu orçamento em cuidados de saúde. São dados do Conselho Nacional de Saúde, são dados que preocupam porque estão acima do limiar de risco de coesão social. Isto significa que houve, neste processo, neste desenvolvimento das políticas de saúde, um processo de erosão, um processo que fragilizou a população portuguesa. E, neste sentido, algumas propostas de lei de bases foram sensíveis a esta realidade, identificaram estas questões e apelam ao Estado que assuma o seu papel social na defesa da coesão social e na defesa do acesso aos cuidados de saúde. Portanto, este é um aspecto fundamental para nós, porque é definir o rumo filosófico da Lei de Bases da Saúde, do que queremos para a saúde dos portugueses, e nesse sentido felicito vários grupos parlamentares que foram mais claros na sua exposição dos princípios filosóficos. Os princípios gerais da Lei de Bases, nós estamos completamente de acordo e, de modo geral, todas as propostas que nós analisamos perfilhavam-se da mesma forma. Esta questão do esforço que as famílias fazem para aceder aos cuidados de saúde tem várias, não é apenas derivado da erosão ou do estado da oferta dos cuidados de saúde. Há o outro lado da equação que é preciso ter em atenção, que é a capacidade financeira das famílias. E, neste sentido, a APFisio tem dificuldade em compreender porque é que o valor do trabalho em Portugal é tão disparo do valor do trabalho noutros países da Europa, para as mesmas funções, no mesmo continente, que se quer também coeso. Portanto, e se melhorássemos aqui esta dimensão do valor do trabalho, aproximando do que é um referencial europeu, certamente que o esforço com os cuidados de saúde seria diferente. Há outra questão que nos deve prender a atenção, que tem a ver com um indicador importante do desempenho da saúde em Portugal. Portugal melhorou em muitos indicadores de saúde e devemos estar gratos ao SNS por isso, mas há um indicador em que Portugal tem um desempenho menos bom, que é os anos de vida vividos sem incapacidade. E é este o aspecto que pode ser a pedra de toque na melhoria da eficiência
com ligação com a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e do SNS em particular. E esta questão dos anos de vida vividos sem incapacidade tem a ver com uma questão fundamental, a funcionalidade humana. O principal preditor da procura dos cuidados de saúde é a funcionalidade. Nesse sentido, estamos confortáveis, é por isso que também somos a terceira maior profissão de prestação de cuidados de saúde, a fisioterapia, é por isso que muitos países investem em fisioterapeutas de qualidade, em fisioterapia diferenciada, em acesso aos cuidados de fisioterapia. E aqui, outro aspecto que julgamos que pode ser melhorado na eficiência e no acesso tem a ver com uma questão muito simples. Neste momento, em muitos países do mundo, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contacto até nas urgências que depois, por protocolos definidos, referencia, envia, reencaminha para o médico para cuidados mais especializados. Em Portugal, para um cidadão português aceder aos serviços de fisioterapia, no mínimo passa por 2 consultas médicas, podem passar 3, 4 ou 5 consultas médicas, e um contribuinte está a gastar 5 consultas médicas, em média 2 a 3, para aceder aos cuidados de fisioterapia. Estão a ver, portanto, existem dados sobre o impacto económico que esta situação tem. Ou seja, isto não deve fazer parte da lei de bases, mas a lei de bases deve remeter ou deve despertar a atenção dos políticos, porque os governantes já têm essa informação. Ao longo destes últimos 3 anos fornecemos informação suficiente para que os decisores políticos saibam o que estão a fazer com o dinheiro da população. E, portanto, o estar aqui e partilhar esta informação é no sentido de a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas dar o contributo também para a melhoria da eficiência, que tem repercussão na sustentabilidade do sistema e colocar os portugueses de uma maneira mais confortável no panorama geral da qualidade de vida e participarem na criação de um país mais saudável e mais eficiente do ponto de vista económico. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Passamos então